Eu sou a Helene, todo mundo me chama de Helene, que eu acho que a confiança que a gente constrói com o nosso cliente é baseado na comodidade que a gente oferece. Essa é uma bela de uma frase e é uma bela de uma pergunta. Sabe uma coisa engraçada? Eu tava ouvindo um podcast esses tempos, eu não vou lembrar o podcast, e ele falou uma frase que ficou muito na minha cabeça, que era: a gente trabalha com coisas que nós precisamos trabalhar em nós. E eu fiquei assim, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Você já parou para pensar sobre o quão importante é o controle sobre o seu dinheiro? E sobre quanto a sua liberdade está vinculada a esse controle? E sobre como você, mulher, é levada a gastar mais dinheiro porque você tem a questão do cuidar debaixo da sua responsabilidade? Agora eu fui um pouco mais filosófica. Eu sou a Helene, todo mundo me chama de Helene. Eu trabalho hoje como Product Marketing na Wise, que é a antiga TransferWise, mas eu tenho uma jornada aí bem longa. Eu trabalhei em agência, tive agência por algum tempo, depois eu juntei com uns amigos, a gente foi empreender, e aí desse lado empreendedorismo eu fui para o mercado de trabalho de startup, e aí dali eu fui para o mercado de produto, depois de Product Marketing, fiquei ali. Sou apaixonada por entender as pessoas, por olhar para a nossa sociedade, entender a diferença, sou apaixonada pelo Brasil. E do lado pessoal, eu sou mãe de duas crianças lindas, uma delas está aqui com a gente hoje, que é a Luna, e o outro é o Cauê. Eu acho que essa é a Lene, assim. A Lene gosta de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. No trabalho, na maternidade, com os amigos. Gosto um pouquinho de tudo misturado. E é isso. Eu sempre falo que a tecnologia ela vem para resolver um problema que já existe, né? Ou para digitalizar algo que a gente já faz no mundo sem ser digital. Que eu acho que a confiança que a gente constrói com o nosso cliente é baseado na comodidade que a gente oferece. Então, sim, é muito diferente do que a gente usava antes, mas o que a gente usava antes era tão difícil. Então, eu não sei se vocês já tiveram experiência, ou quem está me ouvindo já teve experiência, mas trocar dinheiro em casa de câmbio, até uns 5 anos atrás, você tinha que levar teu documento e um comprovante de endereço, senão você não trocava. E agora não mais, agora você tem um cartão, uma conta digital, você faz um Pix, é instantâneo em qualquer uma moeda e você gasta com esse cartão em qualquer lugar do mundo. Então eu acho que a comodidade acaba te dando uma curiosidade, e essa curiosidade te leva a testar e esse teste te leva a confiar. Essa é uma bela de uma frase e é uma bela de uma pergunta. Eu acho que tem várias conversas nesse sentido, e para a minha opinião é que hoje toda empresa digital, ela tá, na verdade, digitalizando um comportamento pré-existente. Então, para mim, toda e qualquer solução de digital, ela tá olhando para o comportamento do usuário e ela tá montando uma solução mais simples, mais fácil, mais potente de algo que já existe. Então, quando você está nessa lupa de descobrir oportunidades dentro das necessidades humanas, você está olhando para a necessidade, não necessariamente para a solução. Então, muitas vezes as pessoas sabem dos problemas que elas têm, mas elas não sabem que elas precisam de uma solução para eles. Então, eu ainda acho que o produto é baseado no humano. É isso. O meu tipo de sofá favorito, eu acho que aqui não é um sofá, e tem uma característica que eu gosto muito, que é uma almofadinha aqui na lombar, né? Que a gente já tem uma certa idade. Então eu acho que aquele sofá que tem uma almofadinha para botar na lombar, que é bem confortável, que você pode esticar o pezinho também, então que tem um apoio pro pé, ou que tem aquela parte alongada, né, chest, que você pode espechar o pé. Para mim é o sofá perfeito.
Sabe uma coisa engraçada? Eu tava ouvindo um podcast esses tempos, eu não vou lembrar o podcast. E ele falou uma frase que ficou muito na minha cabeça, que era: a gente trabalha com coisas que nós precisamos trabalhar em nós. E eu fiquei assim, gente, eu nunca tinha pensado nisso. E eu tenho uma história, eu sou de uma cidade muito pequena e eu sempre fui a criativa da família, criativa dos irmãos. Então, eu sempre fui considerada uma pessoa longe dos números, longe da economia, longe de ser uma pessoa econômica, controladora de finanças e tudo isso. E vejam só, eu tô há 5 anos trabalhando no mercado financeiro, a Wise não é a primeira empresa, antes da Wise eu já trabalhava no mercado financeiro, então isso me colocou muito próximo de pessoas que resolvem de maneiras muito diferentes as suas questões financeiras. E isso trouxe para mim muito mais controle e entendimento sobre a minha vida financeira. E aí quando eu ouvi essa frase, eu falei, gente, será que é por isso que eu me aproximei do mercado financeiro? E eu acho que também uma outra coisa que sempre me chamou muita atenção e me chama muita atenção é a questão das mulheres, né? Então, hoje, se a gente olha no espectro de dados da América Latina, as mulheres, elas têm uma formação, uma graduação maior, né? Elas têm mais mulheres são graduadas, mais mulheres são pós-graduadas, então elas têm um nível de educação maiores do que os homens, mas elas ganham menos do que os homens, né? E aí também outro podcast, eu gosto muito de podcasts, que eu vi bem recentemente, ele falou que durante a pandemia a gente retornou a dados de 1980 quanto a mulheres no mercado de trabalho. E aí quando você tira o dinheiro da mulher, você tira liberdade. Porque muito se fala de violência física, psicológica e pouco se fala de violência patrimonial, que é o meu dinheiro, logo é a minha decisão. Então eu acho que todas essas questões econômicas, sociais e como isso se misturavam com coisas que eu achava muito importante e que sempre estudei muito, que foi principalmente a questão das mulheres, me chamou muita atenção sobre comportamentos meus, me fez rever o meu próprio controle financeiro, a minha própria organização financeira e me fez também incentivar muito mais pessoas perto de mim, mulheres perto de mim, a se organizarem financeiramente. Você já parou para pensar sobre o quão importante é o controle sobre o seu dinheiro? E sobre quanto a sua liberdade está vinculada a esse controle? E sobre como você, mulher, é levada a gastar mais dinheiro porque você tem a questão do cuidar debaixo da sua responsabilidade, como as suas coisas são mais caras muitas vezes do que a dos homens, como você é levada a estímulos de consumo muito maiores, porque você tem estímulos de estética, de cobrança estética da sociedade, e tudo isso te leva a ganhar menos, como os dados nos mostram, e gastar muito mais. Logo, gerar dívidas, e essas dívidas passam a ser mais um item que deixa as mulheres exaustas, que é essa prisão financeira que hoje muitas mulheres estão. Agora eu fui um pouco mais filosófica. Eu acho que a primeira pergunta aí é: será que a gente vai existir como espécie em 2000 anos? Eu confesso que eu não sei, né? Porque eu escutei uma vez alguém me falar assim: o mundo não vai acabar, o que vai acabar são os humanos, porque o mundo vai ficar aqui, né? Ele vai ficar aqui com as baratas. Mas o humano não vai mais conseguir viver nesse mundo. Então, sabendo dessa exponencialidade da tecnologia, a gente, muito provavelmente, em 2000 anos, não vai precisar fazer a grande maioria dos trabalhos que a gente faz hoje. Então, eu espero aí que vocês tenham respondido pra gente a pergunta de o que o ser humano vai fazer quando ele não precisar mais trabalhar. O que a gente vai fazer com o nosso tempo livre? Eu não sei responder essa pergunta hoje, dado que o meu filho fez um trabalho de escola há umas semanas atrás e eu descobri que eu trabalho 14 horas por dia. Entre todas as minhas obrigações maternas, de mulher e de trabalho. O que eu vou fazer
se eu tiver 14 horas livres no meu dia? E o que vocês devem estar fazendo com essas 14 horas livres do dia? Então, por favor, usem essas 14 horas livres do dia de vocês para construir uma sociedade melhor.